Hoje é a nossa última live de Inbound Marketing, né? Última live aqui do curso. E eu vou tentar falar sobre a unidade 6, que é a única unidade que a gente não trabalhou. Essa unidade a gente vai falar sobre mensuração e otimização. Então, o objetivo aqui dessa unidade, né, é identificar as principais métricas utilizadas na mensuração do inbound e também demonstrar como utilizar resultados no processo de inbound marketing. Pensando inicialmente nesse como mensurar, nessas estratégias de inbound marketing, a gente tem que começar pensando, né, numa frase muito importante dentro do marketing, que eu adoro, inclusive, né, que é: em Deus eu acredito, em todos os outros, né, traga-me dados. E assim, a área de marketing é uma área que durante muito tempo, eu falei isso até um dia desses, eu estava dando uma aula de marketing social e ambiental, não sei se todo mundo que está vendo essa live assiste essa mesma aula comigo, e eu estava falando justamente sobre os conceitos de marketing, né, tudo, e a gente estava discutindo o quanto que o quanto que existe uma parcela das pessoas dentro do mercado de trabalho que não acredita que marketing seja uma ciência. Em toda ciência, a gente precisa muito de ter muito claro, né, o quanto que é necessário que a gente seja, que a gente utilize dados, que a gente utilize métricas. Não dá para a gente, sabe, não dá para a gente não se preocupar com isso. Então, para finalizar aqui o conteúdo de inbound marketing, a gente vai falar justamente sobre isso. Os dados gerados pelas ferramentas, né, utilizadas no inbound marketing, elas vão guiar as estratégias, né, para auxiliar a visualização do que está funcionando e o que pode ser melhorado. Então, gente, não adianta a gente estabelecer estratégia de inbound se a gente não mensura. Tudo aquilo que a gente não mensura, a gente não consegue ter uma noção. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre... uma questão de preços. Essa pessoa estava temando comigo que ela deveria, sim, aumentar o preço dos produtos dela que ela vende, porque a concorrência, já estava sofrendo com a concorrência. E aí eu falei, mas que aumentar o preço realmente vai ser a solução e tudo. E eu tentando argumentar com ela, né, o tempo todo tentando argumentar com ela, e depois eu falei assim, cara, faz uma pesquisa. Faz uma pesquisa com o seu consumidor para entender se ele consegue ver valor no seu produto. Porque o problema pode não ser o preço, pode ser que ele não esteja enxergando o valor do seu produto. Então, tudo que a gente não mede, a gente não consegue usar a inteligência. Da mesma forma, o inbound. Quando o marketing digital veio, quando a gente começou a utilizar as ferramentas digitais, a gente contou com uma vantagem muito grande, é que tudo é mensurável. Então, sim, a gente tem que medir tudo, sabe? Então, é importante que antes de definir quais estratégias de marketing são as melhores para o seu negócio, né, a gente tem que traçar os objetivos que deseja atingir para logo depois poder mensurar. Uma das maiores dificuldades que existem na mensuração de dados é que muitas vezes você não sabe o que você vai medir. Então, o que você vai medir é tão importante quanto a medida. Então, antes de você medir, você sempre tem que dar um passo atrás e entender o que eu quero saber sobre esses dados. Que inteligência isso daqui tem que me dar? Né? Isso é o mais importante. Qual é o problema que você está tentando medir aqui? Então, tem muitas métricas e medidas, mas a gente tem que medir o que é certo, ao invés de medir o que puder. Até porque a gente pode mentir com números. Tem um livro que eu adoro ele, que é Como Mentir com Estatística. Eu sou professora de estatística também. Dou aula de pesquisa de marketing e estatística. E, gente, uma das coisas que a gente mais percebe no mercado é o quanto é fácil mentir com estatística. A gente acabou de passar por um período eleitoral aí. E a gente viu o quanto que a gente pode mentir com dados
reais, mas é só você fazer uma interpretação errada. Então, assim, tudo tem que tomar muito cuidado. Então, a gente fala no marketing de conteúdo para dimensão, eu vou apresentar uma pirâmide a seguir, né, que tem 3 seções distintas. Os indicadores primários de conteúdo, secundários e os indicadores dos usuários. Então, os primários de conteúdo são as medições do CXO, que é o Chief Experience Officer, que é o diretor de experiência, que é aquela pessoa que vai acompanhar. Essa é uma nomenclatura muito usada em São Paulo já, mas assim, não é uma nomenclatura muito comum em outros lugares, que é um cara que precisa, que ele é um diretor de experiência, e ele vai acompanhar a experiência do consumidor. Então, ele precisa acompanhar as vendas, a redução de custo, se está tendo taxa de retenção, se o consumidor está realmente satisfeito com o que ele está comprando. Outras são os indicadores secundários de conteúdo, que são as métricas que vão ajudar a compor os indicadores primários, como qualidade, quantidade de leads, de venda, tudo isso. E os indicadores do usuário. São indicadores que as pessoas que elaboram os conteúdos precisam acompanhar e analisar. E elas auxiliarão a compor os indicadores secundários, como tráfego, visualizações de página e ranking de buscas. Então, essa pirâmide ela pode ser utilizada cada objetivo traçado pela empresa, porque tudo que precisa ser medido deve iniciar com objetivo. Então, ele reforça a consciência de marca de não ter leads mais eficazes, aumentando assim a conversão do cliente ou conquistando assinantes para conteúdo. Então, aqui abaixo a gente traz como objetivo, por exemplo, aumentar 10% aos leads sem aumentar custo. Então, essa que seria a pirâmide, né? Então, os indicadores primários, os secundários e a qualidade do lead. Essa que seria a pirâmide de marketing de conteúdo a ser construída. O objetivo aqui é aumentar leads em 10% sem aumentar custos. Então, isso é de um autor que tem, inclusive, na bibliografia, que eu gosto muito, que é o Puglisi. Então, quando você pensa nos indicadores primários, né, para a gente ter relatórios destinados à alta administração, esses são os indicadores primários, são os que vêm lá de cima. Então, aqui é quantidade de leads convertidos e custo total por lead. Nos secundários, né, que são para os gerentes, inclusive, temos os assinantes dos blogs, as listas de e-mail de assinantes, os leads, a fonte dos leads percentuais, tudo isso. E lá embaixo, que é o cara, assim, que é a galera que vai literalmente ralar para chegar em tudo isso, a gente tem as qualidades dos leads, que é o custo por lead em cada etapa, ou o custo por visitante. E aí aqui a gente tem indicadores dos usuários, que muito isso é para toda a equipe que vai analisar. E aí você tem visualizações de página, visitantes, a tendência do visitante, principal conteúdo, as palavras-chave, né, as principais páginas de destino, isso é muito importante. O endereço das páginas de web, teste AB, conversões, a gestão de ofertas, né, a continuação de qualidade de anúncio, a pontuação do lead, os comentários, o envolvimento do tráfego do blog, o tráfego do blog, compartilhamento de conteúdos, assinantes de e-mails, mais seguidores, mais likes e whatever. Então, como mensurar? Então, a gente tem muitas métricas, sabe, que podem ser utilizadas na própria aplicação do inbound. Mas também existem aquelas métricas de negócio, que acaba sendo impactada, como, por exemplo, o ROI ou o CAC. E aí, acredito que vocês já viram ROI e CAC em alguma outra matéria, né? Mas o ROI é o retorno sobre o investimento e o CAC é o custo de aquisição de clientes. Então, existem algumas métricas essenciais que têm que ser analisadas em inbound, né? E ele dividiu em 4 grandes grupos: a de consumo, de compartilhamento, a de geração de leads e a de vendas. As métricas de consumo, por exemplo, elas são métricas que vão auxiliar a entender a quantidade de pessoas que viram
baixaram ou ouviram o conteúdo. E aí aqui eu tenho a visualização de página, as visualizações de vídeos, os números de download. E aí algumas análises são como, por exemplo, taxa de abertura do e-mail. Que é o quê? A quantidade de pessoas que receberam o e-mail e abriram. E a gente tem que entender, por meio desse, se existe um aumento, tem uma diminuição de engajamento e tudo isso. E aqui a gente pode discorrer sobre diversos fatores. Desde o título do e-mail, até a lista que está disponível, se a gente já falou isso nas outras aulas, né, que não dá para a gente usar uma lista que a pessoa não tenha aceitado estar ali naquela lista. Isso é muito importante, porque uma lista desengajada de pessoas que não querem receber aquele conteúdo, ela não está esperando por aquele conteúdo. Então, ela não esperando por aquele conteúdo, sabe, ela tende a não ter um engajamento com aquele conteúdo. E até mesmo as listas de e-mail que se tem disponível, né? Uma taxa de abertura ideal, por exemplo, depende de vários fatores, mas de uma maneira geral, a gente diz que superiores a 20% são muito boas e 6% podem ser consideradas ruins. Mas, gente, tudo aqui depende muito, tá? Eu não gosto de trazer dados assim tão fechadinhos assim. Eu tô trazendo porque isso tá no material. Eu, professora Marina, não gosto dessa coisa tão fechadinha. Outra coisa é a taxa de clique de e-mail, né? O que a gente chama de CTR, que é o Click-Through Rate, que é a quantidade de vezes que as pessoas clicaram no link e nos botões disponíveis no e-mail enviado. E essa análise, gente, ela permite saber se os botões estão bem posicionados, se o call to action é efetivo e se as pessoas se interessam pelos conteúdos enviados. Que é aquela coisa, né? A taxa de clique, aqui em cliques, né? Em geral, a taxa de clique é acima de 3%. Porque aqui é dentro do e-mail, sabe? Essa taxa aqui é clicar nos links e botões dentro do e-mail. Ela é diferente da taxa de abertura. Abertura é o cara abrir o e-mail. A taxa de clique ele clicou no CTA, ele clicou nas coisas, então, ou seja, é uma taxa menor, ok? Outra coisa é o descadastramento, né? Que está relacionado aqui à quantidade de pessoas que não desejam mais receber esse e-mail e aí solicita o descadastramento da lista. Muita gente, quando você vai botar lá, descadastrar, por que você vai descadastrar, sabe? Aí você coloca lá, porque eu não me interesso por esse assunto. Vocês já viram isso? Provavelmente vocês já viram. Porque tá me perturbando muito. Então, assim, isso é importante, às vezes, para a gente entender o porquê que as pessoas estão descadastrando, que às vezes pode ser porque está se mandando e-mail excessivamente. Outra coisa é o hard bounce, que é o total de e-mails que não foram entregues por diversas razões. Por exemplo, e-mail inexistente, bloqueio de servidor de e-mail, destinatário. E a porcentagem desse indicador é calculada com base no número de e-mails que a gente envia. Se a gente está com uma hard bounce muito alta, você tem que fazer uma limpeza na base de e-mail, excluindo aqueles leads para não sujar a sua mensuação, né, a sua métrica. Outra coisa é o soft bounce, né, que refere-se ao total de e-mails que não foram entregues por diversas razões temporárias, como, por exemplo, caixa de entrada cheia do destinatário, o servidor do destinatário offline, ou uma porcentagem desse indicador também calculado com base no número de e-mails enviados. E aí, as métricas de compartilhamento, que elas vão se aliar, né, a visualizar o impacto social do consumo de conteúdo. E aqui vale ressaltar que os conteúdos podem estar em diversas plataformas, né, além do site da empresa, que pode ter uma menor quantidade de tráfego. Então, vale ressaltar aqui que as métricas de compartilhamento muitas vezes são supervalorizadas e até consideradas métricas de vaidade, porque elas são medidas publicamente, curtidas, compartilhamentos, comentários. Então, é fundamental que a empresa atribuir um valor interno a essas medições
Caso contrário, pode estar analisando algo que não tem nenhum impacto real sobre o resultado final. Então, como, por exemplo, as interações. O que são as interações? São os curtidos, os comentários, os compartilhamentos, as postagens, tudo isso é a forma como as pessoas estão se relacionando com aquela publicação. E observar essa métrica, ela vai permitir saber se está engajando o público. E aí eu quero falar até aqui, vou abrir um adendo aqui, o conteúdo aqui não é redes sociais, mas como não fui eu que dei esse conteúdo para vocês, eu quero abrir um adendo, que por muitas vezes a gente acredita que a falta de engajamento é porque o nosso conteúdo não é interessante. Só que a gente tem que lembrar que hoje em dia a rede social ela não funciona só para engajamento, ela funciona para pesquisa. Então, vou dar um exemplo que eu falo muito com os meus clientes médicos, por exemplo. Mas eu não estou vendo resultado, eu não estou vendo resultado na minha rede social, ninguém curte meus posts, ninguém comenta, ninguém fala nada. Aí eu falei assim, quantas pessoas já chegaram aqui falando bem assim, me falaram de você e eu procurei você nas redes sociais. Muitas vezes as pessoas elas estão muito ocupadas em ficar curtindo as coisas. Para você curtir alguma coisa, o negócio tem que ser muito bom. Ou você está curtindo porque você gosta da pessoa e você quer dar uma moral para ela. Comentar, então, tem que ser um negócio assim, sabe? Extraordinário para você fazer isso. Então, para uma marca fazer isso, não é que eu tô dizendo que é impossível, tá, gente? Mas a marca não consegue que todos os posts que ela faça gerem engajamento. Compartilhamento, então a gente tem que lembrar que a gente não pode levar em consideração a rede social de uma empresa da mesma forma que a gente leva de uma pessoa. Porque as pessoas se relacionam com pessoas. Quando você se relaciona com uma empresa, por exemplo, eu estava vendo agora, antes da gente entrar aqui na aula, eu estava vendo um post do Netflix sobre a série que eu assisti, inclusive, The Crown. Cara, por que eu vou comentar sobre isso? Porque eu tô esperando a série, tá entendendo? Então, a gente tem que lembrar que nem sempre a gente consegue produzir conteúdo, nem sempre o conteúdo que a gente está sendo produzido é um conteúdo que vai gerar muita interação. Então, a gente não pode levar em consideração que, por não ter gerado interação, o conteúdo é ruim ou que a gente não deve mais fazer conteúdo desse jeito. Então, preste atenção nisso. Mas eu vou continuar aqui agora no conteúdo da aula, porque senão eu vou derivar demais. E aí, outra coisa é o alcance, e ele se refere à quantidade de pessoas que visualizaram. A gente tem o alcance orgânico e o pago, né? O orgânico é aquela que aparece no feed das pessoas, e o pago é aquele que a gente paga para poder achar pessoas daquele que a gente chama de ou impulsionamento ou anúncio mesmo. Então, a taxa de engajamento, gente, ela é calculada por meio de um número de interações dividido pelo alcance da publicação. No geral, existe um consenso de que a taxa de engajamento geral entre 1% e 5% é considerada boa. Então, onde é que você vai ver isso? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui a minha rede social. Ó, perfil profissional. Meu perfil profissional, então dá para fazer isso. Ó, vou pegar aqui uma publicação qualquer. Deixa eu pegar um conteúdo qualquer aqui. Tá, vou pegar um conteúdo aqui de família minha, que é o conteúdo que mais engaja para mim. Ó, eu tenho uma interação, eu posto 70 mais 6, ou seja, 76, 78. Então, eu alcancei 638 pessoas. Então, vamos lá. Eu tenho 78, que a gente viu aqui que é a quantidade, a somatória da minha interação, dividido por o alcance de contas foi 638. Isso dá 10%. 12%. Ou seja, é um bom engajamento. Agora vamos pegar uma postagem mais ou menos. Ó, essa daqui, por exemplo. Eu tomando um cafezinho. Eu tive 54 mais 8. 62. 62 é o número da minha interação, dividido por o alcance foi de 343 pessoas.
eu tive uma taxa de 20%. Então, vocês conseguiram entender? Conseguiram, né? Interação, gente, é curtida, comentário, compartilhamento e repostagem, ok? Então, comecem a mostrar esse índice aqui, por exemplo, se você já trabalha com clientes reais, começa a apresentar esse índice aqui, ele é bem legal para você apresentar para o seu cliente. Outra coisa é a autoridade de domínio. É uma nota de 0 a 100 que você avalia, na verdade, aqui, né? A avaliação aqui de quanto domínio tem de autoridade em relação a todos os outros da internet. E a autoridade de página é o mesmo raciocínio da métrica, mas poderia avaliar a autoridade que uma página tem em relação a todas as outras páginas existentes na internet. Já outra métrica são os backlinks. Isso daqui são quantos links internos existem dentro de um site. Ou seja, quantos links direcionam aquele próprio site para outro lugar. Essa métrica, ela sinaliza como está a estratégia de conteúdo, se existe um reaproveitamento desses conteúdos internamente. Isso é uma baita de uma estratégia de SEO. Por quê? Eu construí um conteúdo aqui agora. Eu estou falando agora aqui sobre diabetes. E aí eu vou falar cuidados do diabético com a copa, com a comilança da copa. Por exemplo, tá? Se eu vou falar isso, se eu vou falar sobre o cuidado que as pessoas têm que ter com a comilança na copa, e eu estou fazendo conteúdo sobre diabetes, mas dentro do meu site eu tenho diversos outros conteúdos sobre diabetes, ou diversos outros conteúdos sobre copa, eu tenho que aproveitar esse conteúdo para, enquanto a pessoa está lendo, eu ir levando essa pessoa para ler outras coisas também. Qual é a máxima? Eu preciso que o meu consumidor, que o meu leitor fique o máximo de tempo dentro do meu site. Então, o consumo de conteúdo, ele tem que ser assim. Além disso, eu tenho os backlinks externos, que ele se refere à contagem de quantos links externos o site da empresa conquistou. E aí, com essa métrica, é possível analisar quantos sites estão se referenciando o site da empresa. Isso é muito legal e isso também traz muita autoridade para o site e, consequentemente, uma boa posição no SEO. Quando você pensa nas métricas de geração de leads, o que são isso? São métricas que vão auxiliar a entender com que frequência o consumo do conteúdo resulta num lead. Preenchimento de formulários, downloads, por exemplo, assinatura de e-mail, ok? Então, o total de visitantes da landing page também é outra coisa que é o quê? A quantidade de pessoas que visitam a landing page. Eu já expliquei aqui a diferença de landing page, site, blá, 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 blá. E ela auxilia a verificar se a divulgação está sendo efetiva. Se as pessoas... Então, porque uma coisa é as pessoas clicarem, outra coisa é as pessoas visitarem. As métricas são diferentes. Durante muito tempo, inclusive, eu fiz muita confusão e errei muito, porque eu não usava a total de visitas no site. Eu usava só o total de cliques. E aí, com isso, eu não conseguia saber... Porque a pessoa pode clicar, mas às vezes ela não chega até o site não carrega. Não dá tempo do site carregar até ela ver, tá entendendo? Ela sai antes. Então, outra coisa é a taxa de conversão, que é o quê? O número de pessoas que visitaram a landing page e se cadastraram no formulário. E esse indicador, gente, revela se o conteúdo é atrativo e se a landing page incentiva os visitantes a preencherem o formulário. O marketing de busca, gente, é muito utilizado como uma das estratégias de inbound marketing. Então, aqui a finalidade principal dos mecanismos de busca, né, é proporcionar resultados cada vez mais relevantes e com informações relacionadas àquilo que você buscou. Cara, o buscador mais utilizado é o Google.
tá? Desculpa, Bing, blá, mas o Google é o pai dos buscadores. Então, quando a gente faz qualquer estratégia de SEO, a gente faz pensando no Google, a gente não faz pensando em outro, porque o Google detém 90 e tantos % do mercado. Então, e ele pode listar não apenas links, né, mas também ele lista vídeos, imagens, locais, notícias, e até às vezes livros que têm uma relação com o termo buscado. E aqui isso se chama busca universal. Então, por isso é necessário que a sua marca esteja com tudo aquilo que existe de graça na internet muito bem preenchido. E aí, às vezes, as pessoas viram para mim e falam assim, Marina, mas é importante eu ter um perfil no Twitter? Eu falei assim, eu falo, gente, um perfil no Twitter bem preenchido. Se você fizer 3 posts por mês, aquilo tudo vai estar arquivado lá, arquivado na internet. Isso só ajuda a te trazer autoridade. Professor Marina, mas e o Facebook? O Facebook ninguém olha mais. Nossa, ninguém olha mais pro Facebook. Tá, ninguém olha mais pro Facebook. Mas... E quando as pessoas buscam na internet? O Facebook aparece? Então, é importante, é relevante. Então, o marketing de busca, ele é muito utilizado, né, para tudo isso. E aí, você ter vídeos, você fazer estratégias de vídeos. Eu, por exemplo, costumo trazer muitos vídeos para os canais dos clientes, né? Imagens, como isso, deixa eu botar um negócio aqui, viu? Vocês me deram um insight. Locais, por exemplo, você não tem lá o Google Meu Negócio, que agora não é do Google Meu Negócio, né? O Google Business lá, cadastrado. Você tem notícias com o seu nome, ou seja, você trabalhar também assessoria de imprensa, trabalhar parcerias. Tudo isso ajuda para as pessoas encontrarem sua marca. Então, para determinada relevância, né, que a gente... Essa relevância que a gente está falando dos resultados, o Google, ele leva em consideração centenas de fatores. Sendo mais conhecido... gente, desculpa essa frase, tá? Mas o PageRank não existe mais, tá? Isso aqui não existe mais. Esse conteúdo está desatualizado, peço desculpas a você, tá? Esse conteúdo é porque está aí na mão de vocês aí da Multileaks, mas isso daqui não existe, tá bom? Não existe um rank. O resultado, ele tem o patrocinado e depois ele tem os links. Aquilo dali, a gente tem os algoritmos. Eu dei uma aula em tópicos específicas sobre isso. Penso que todo mundo que puder ver essa aula minha, essa aula é muito importante, que essa aula é minha de SEO. Então, é importante vocês tentarem encontrar essa aula minha lá. E, gente, o que funciona a longo prazo, não exigir alto investimento, é estar bem ranqueado organicamente. Isso não tem dúvida. Né? E aqui a gente tem os resultados pagos, aqui a gente tem os resultados orgânicos. Existem profissionais... Agora eu entendi por quê, 2013. A gente não pode falar de SEO, gente, com conteúdo de 2013, tá? Deixa eu respirar fundo. Que agora eu não sei nem o que eu faço. Eu só quero dizer o seguinte: o SEO é um trabalho de longo prazo. Não quer dizer porque você fez todas as técnicas de SEO, você vai ficar em primeiro lugar. Entretanto, o trabalho tem que começar hoje. Tem um estudioso de SEO, que é o Neil Patel, que eu adoro ele. Então, se vocês quiserem até buscar, estudar mais sobre essa área, se isso é uma... Vamos dizer, se isso é uma área que interessa para vocês, né? Eu sugiro que vocês
procure o Neil Patel. Esse cara, ele é assim... Esse cara, ele é assim, para mim, ele é o papa do SEO. Ele é o papa do SEO. E, gente, sem ele, vocês não vão conseguir nada. Mas vamos voltar para o conteúdo de agora aqui. Eu fiquei meio desnorteada, vocês me desculpem, tá, gente? Mas já voltamos. Então, as estratégias de SEO, elas vão auxiliar os visitantes a chegarem no site da empresa, potencializando assim o posicionamento. Por quê? Gente, um conteúdo que está na minha primeira página, eu vou acessar. O conteúdo que está na segunda página, cara, terceira página, vou chegar até lá. Então, o SEO faz com que você não precise gastar tanto dinheiro com o material que você... com o pago. Se você tem aquilo dele, você não precisa gastar tanto dinheiro com aquele conteúdo pago. Então, ir para um bom resultado, a gente tem que ter um site bem estruturado, uma hierarquia de títulos muito bem respeitada, sabe? O uso correto de HTML, tem que estar muito... As publicações, elas têm que títulos bem feitos, uso de palavras-chave, imagens com a imagem renomeada, os backlinks, e também tudo isso acaba sendo uma forma de aumentar ainda mais a relevância para os buscadores, melhorando, então, o ranqueamento. Então, quando a gente pensa na mecânica da geração de leads, né, o custo por lead, ele permite verificar se a estratégia do negócio está sendo financeiramente interessante. Ou se, por outro lado, ele deve sofrer alterações. Então, ao compreender que o custo por lead é possível ver qual solução performa melhor, você pode gerar leads com custos mais reduzidos. E aí, aqui, para a gente calcular o custo por lead, né, é o investimento em marketing dividido pelo número de leads. Então, eu investi R$500 nessa ação. Fui lá, investi R$500 nessa ação. Lembrei de outra coisa. Eu investi R$500 nessa ação e gerou 30 leads. Então, eu preciso de dividir o que é quanto que eu investi dividido por 30 leads. Isso vai dar o meu custo por lead. Então, já o custo por clique é o valor do investimento dividido pelo número de cliques. Então, quanto custa o investimento de acordo com os cliques? Só que se eu estou gerando cliques e não estou gerando retorno, também é uma outra preocupação, porque o cara está clicando e ele não está indo até o fim. Por quê? Uma vez eu tinha um site que eu gerava muito clique nas propagandas, só que quando as pessoas chegavam no site, elas não terminavam. E aí eu cheguei à conclusão que, na verdade, eu estava vendendo um produto na propaganda, mas o site era outro produto. Então, outra coisa é o leads por venda. E aí é o número de leads dividido pelo número de vendas, para a gente também entender pelas vendas. E o custo por venda é o custo por lead vezes o lead por venda. Então, o quanto que eu tive de custo por lead vezes o quanto que eu tenho de lead por venda. Então, quando a gente vai pensar em palavra-chave aqui, pensando em otimização do inbound marketing, uma boa estratégia de inbound marketing, né, que é aparecer nos resultados de buscas, é essencial. E a posição que ele vai apresentar, claro, é uma posição primordial. Então, para aparecer nas primeiras posições, uma das possibilidades é por meio dos resultados patrocinados. Rafael Hess, que tem um livro que eu tenho até aqui, acho que eu já indiquei eles para vocês,
explica que a principal plataforma para a compra desse tipo de mídia é o Google Ads. E o Google Ads é basicamente dividido em 3 princípios: a rede de pesquisa, a rede de display e as campanhas locais. Tem mais coisa, tá, gente? Como vídeo e shopping, mas tem mais coisa. É porque a gente não está atualizando, esse conta de 2016. Então, a rede de display são os anúncios em banners, né? As peças gráficas e tudo. E nessa estratégia, o anunciante definirá a segmentação, os formatos, os tamanhos dos anúncios previamente. Já as campanhas locais, a empresa vai criar o anúncio que ajudará os usuários a encontrar o estabelecimento físico. E na prática, o buscador mostra um mapa com uma empresa em destaque para o usuário. E aqui, quando você entra lá no Google Ads, ele aparece. Ó, já tem app, já tem o Discovery, tem o Smart, tudo isso. Já o Search são os links pagos que vão aparecer em primeiro ali dos buscadores. No caso de utilizar as palavras-chave, né, é preciso descobrir quais são as keywords, né, quais são as palavras-chave que o público utiliza para procurar empresas de oferta. E aí eu dou uma dica de usar o Google Suggest e o Google Trend. Google Suggest nada mais é do que as perguntinhas que a gente faz para o Google. Eu estou lembrando de uma coisa. O Google Suggest e o Google Trend. E o que é esse Google Suggest, né? É quando você começa a digitar uma coisa no Google, o Google vai e te termina com a resposta. E o Google Trends nada mais é do que a tendência do que está sendo buscado ali. Então, o que é o head tail, né? Então, as palavras-chave a gente tem as head tails, as mid tails e as long tails, que nada mais é do que isso aqui. As head tails são aquelas de alta procura, mas tem pouca conversão. Por exemplo, fogão. Aqui é o fogão. Depois eu tenho as mid tails, que é fogão 4 bocas. Que aí aqui eu já estou fechando um pouco. Fogão 4 bocas, inox, Brastemp. E aí aqui eu vou estar literalmente dizendo o que eu estou buscando. Essa long head tail, ela tem baixa conversão. Essa long tail tem alta conversão, porque você está dando para a pessoa exatamente aquilo que ela está perguntando. Por isso que às vezes é importante a gente jogar isso lá no Google Suggest. Porque quando você coloca lá no Google Suggest, você começa a entender como que as pessoas perguntam as coisas. Hoje eu estava gravando um conteúdo com uma cliente que é médica, e aí eu falei com ela assim, doutora, vamos fazer uns mini videozinhos assim. Esse é um recado para você que tem não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Esse é um recado para você que tem não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí, cara, a gente produziu, assim, sei lá, uns 7 videozinhos, sabe? A gente pegou uns 7 vídeos. E aí, quando você pega esses videozinhos, você vai ficar o quê? Você vai simplesmente trazer resposta das pessoas que estão buscando. Então, eu só tenho que trazer resposta para o que as pessoas estão buscando. Então, para definir, gente, os keywords corretamente, a gente tem que fazer uma busca pelo termo utilizado pelo usuário, exatamente do que foi o que eu falei. Ó, o Google Trends, tem o Google Suggest e outras coisas também. Então, para a gente explorar essas palavras de cauda longa, a gente tem que conseguir bons resultados. Aí, Faustino leva em consideração outro ponto-chave da utilização de palavras-chave, que é a utilização dessas palavras-chave dentro do conteúdo. Então, é preciso prestar atenção para deixar que o conteúdo excelente e com relevância online excelente e com relevância online, fazendo uso da keywords, você acaba não atribuindo, né? Você acaba não você acaba, se você não coloca as keywords, você acaba deixando de fazer as pessoas acharem aquele conteúdo. E aí eu vou falar agora de redes sociais. Ah, professor, e no Instagram, as hashtags. Hashtag é, sim, ainda um bom... Eu, por exemplo, uso muito hashtag para fazer busca.
Mas o conteúdo, por exemplo, que foi feito para Instagram, ele não é indexado no Google. O Google não enxerga ele. Ele não consegue enxergar o que você escreve lá dentro. Por isso que é importante o uso de keywords dentro da arte que você está fazendo, para gerar interesse das pessoas, para as pessoas lerem a legenda. Então, as qualificações, né, entrando em qualificação de lead e lead score, a qualificação do lead, gente, é um ponto importante a ser considerado na estratégia aqui. Então, nesse contexto, o lead scoring, né, ele surge como uma técnica de pontuação desse lead, que vai auxiliar a identificação dos que estão mais preparados para a compra, qualificando e priorizando automática ou manualmente. Então, para que essa priorização e qualificação aconteça, a gente utiliza notas que se classificam nesse lead por meio de uma pontuação chamada, nesse caso, de score. E aí é daí que se origina esse lead scoring, né, que segundo é um processo que transforma o acompanhamento e a análise das informações de um lead em um número que representa o quão valioso ele é para o seu negócio. Então, resumindo, quanto melhor o score lead, maior a probabilidade que ele torne cliente. E essa pontuação é feita com a ajuda de softwares, né, de automação de marketing, porque ele percebe pelo comportamento. Então, a pontuação ela vai sendo distribuída de acordo com as interações do lead com a plataforma, os canais da empresa, e gerando rankings de perfis. Quando um lead atinge um total de pontos específicos, ele é considerado um cliente em potencial. E na conversão, gente, o que é e quais são as suas definições? Taxa de conversão, gente, nada mais é do que um ponto importante a ser levado em consideração nas estratégias, já que é o indicador que verifica o quanto o conteúdo está sendo interessante para o público. Mas também de entender o que é a taxa de conversão, primeiramente, é necessário compreender o que é conversão. Então, conversão, gente, pode ser considerado qualquer ação que um usuário faça que seja desejada por parte da empresa. Por exemplo, se o meu objetivo dessa peça é preenchimento de formulário, a quantidade de pessoas que preencheram o formulário são as quantidades de pessoas que converteram. Se aqui é fazer realização de compra, a quantidade de pessoas que compraram é a quantidade. Curtir uma página ou clicar em um banner, fazer download de algum conteúdo, tudo isso se a gente solicitado como contato. Então, no inbound marketing pode haver, gente, conversão em diversas etapas do funil. Então, o funil de conversão é designado para mapear etapas pelas quais um cliente passa do momento em que faz a primeira visita até a efetivação da compra. Ele tem esse nome, funil de conversão, justamente porque o lead é convertido de uma fase até a outra por meio de ações de marketing. Então, aqui no funil de conversão, a gente tem, né, o usuário, depois ele vira lead, depois ele vai esquentando, depois ele vira cliente e ele vira os promotores. Quanto mais fundo do funil, menor pessoas. Quanto mais topo de funil, menor possibilidade de fechamento. Quanto mais fundo de funil, maior a possibilidade de fechamento. Então, o funil ele fornece indicadores que vão permitir medir o sucesso do processo de inbound marketing, acompanhando, então, essas taxas de conversão de cada uma dessas fases. Então, eu preciso saber qual é o tipo de conversão que melhor se adequa aos objetivos em cada etapa do funil. E, principalmente, saber quais são as variáveis que fazem parte de uma conversão. Então, gente, para calcular a taxa de conversão das demais etapas do funil, a gente tem que substituir a quantidade de usuários por lead pelas outras variáveis da etapa. Então, o funil de conversão é o principal instrumento de monitoramento de um gestor de marketing. Para que taxas de conversões performem cada vez melhor, há também um processo chamado de otimização de conversão, que é o Conversion Rate Optimization, que é o quê? Um conjunto de práticas e de realização de múltiplos testes, com o intuito de melhorar a performance de conversão de uma página, seja ela uma landing page ou não, aproveitando melhor o tráfego. E terminou o semestre, gente. Vejo vocês no semestre que vem. Espero que eu veja todo mundo, assim, muito feliz, empolgado com 2023 e que vocês finalizem aí o ano da melhor forma possível. Até a próxima, gente.